A vítima pode começar a comprar a visão de mundo do agressor se tiver sido dependente dele durante muito tempo. Isso explica fenômenos como a Síndrome de Estocolmo, onde as pessoas que são raptadas ou mantidas como reféns começam a ser afetuosas para com os seus captores e a ter empatia pelas suas causas. A pior coisa que você pode fazer é presumir que você é inteligente demais para que o controle da mente funcione em você. Nas circunstâncias certas, qualquer pessoa pode ser persuadida a abandonar a sua visão do mundo e a adotar a de outra pessoa. Jogos mentais são truques secretos criados deliberadamente para manipular alguém. Pense neles como técnicas de manipulação psicológica, artesanais. Embora outras técnicas sejam amplamente aplicadas, os jogos mentais são criados para atingir pessoas muito específicas. Funcionam melhor quando a vítima confia no agressor e este compreende a personalidade e o comportamento da vítima. A maioria das técnicas de manipulação psicológica que discutimos até agora podem ser usadas na elaboração de jogos mentais. Uma pessoa que entende você lhe dirá certas coisas ou se comportará de certas maneiras perto de você, porque está deliberadamente tentando fazer com que você reaja de uma determinada maneira. Quase sempre envolve fingir certas emoções. Pessoas que jogam jogos mentais usam uma comunicação que parece inocente para provocar reações calculadas em você. Os psicólogos referem-se a esses jogos mentais como superação consciente, e observaram que eles ocorrem em todas as áreas da vida. Os jogos mentais ocorrem na política de escritório, nas relações pessoais e até mesmo na diplomacia internacional. Fazer você sentir que não está à altura da tarefa para que eles possam roubar uma oportunidade sua. Em um casamento, seu parceiro pode fazer certas ofensas aparentemente inocentes contra você, para que você sinta que tem algo a provar, e você aceita. Como resultado, no namoro, existem artistas da sedução que usam diferentes tipos de truques para fazer você baixar a guarda e deixá-los entrar. Capítulo 4. Traços comportamentais e de caráter dos manipuladores. Ser capaz de saber se alguém está se aproveitando de você ou manipulando você é uma das habilidades de sobrevivência mais importantes que você precisa hoje. Todos ao seu redor têm seus próprios interesses e agendas. Mas é crucial ser capaz de saber quando essas agendas são maliciosas ou podem causar você dano não intencional. Os manipuladores têm muitos traços comportamentais e de caráter identificáveis, alguns dos quais discutiremos neste capítulo. Com as informações que você aprender aqui, você será capaz de dizer se uma pessoa é ou não um manipulador. Se seu tipo de manipulação tem ou não o objetivo de lhe causar danos e que tipo de manipulador ela é. Aqui estão os traços de caráter e comportamento que você deve observar se suspeitar que alguém é um manipulador. Mentir por comissão e mentir por omissão. Uma mentira por comissão é o que chamamos de mentira clássica. Quando alguém diz algo que sabe não ser factual, isso é uma mentira cometida. Em outras palavras, uma mentira cometida é algo simplesmente falso. Envolve dizer algo propositalmente a alguém com a intenção de enganá-lo. É extremamente deliberado e tem como objetivo principal obter vantagem pessoal em determinada situação. Mentir pela comissão nem sempre é feito com intenção maliciosa. Mas as pessoas que se sentem mais confortáveis em contar mentiras descaradas têm maior probabilidade de serem manipuladoras. Todo mundo mente. Mesmo crianças aparentemente inocentes contarão uma mentira para se livrarem de problemas. Uma criança com geleia no rosto negará tocá-la porque está tentando fugir das consequências de dizer a verdade, não porque seja maliciosa. Ao passar algum tempo com um manipulador, você notará que ele mente o tempo todo por hábito, mesmo quando a situação não exige isso. Os narcisistas mentirão porque querem que você os tenha em alta conta, enquanto os sádicos mentirão para lhe causar dor. As mentiras da comissão podem parecer inúteis para você em situações específicas, mas sempre têm um certo valor para o manipulador, mesmo que você não consiga perceber isso. Mentir por omissão também é conhecido como detalhamento excludente. Envolve dizer a verdade, mas omitir certos detalhes específicos. Também pode envolver a falha na correção de certos equívocos dos quais se tem conhecimento. Mentiras por omissão são mais sofisticadas do que mentiras cometidas porque dão à pessoa uma brecha caso ela seja pega mentindo. Mesmo em situações jurídicas, é possível escapar impune de mentiras por omissão.
Porque você sempre pode argumentar que a pessoa que fez as perguntas não foi específica o suficiente sobre os detalhes que queria que você fornecesse. O primeiro e mais comum exemplo de mentira por omissão é aquele que envolve omitir detalhes. O melhor exemplo de tal mentira é quando um vendedor fala sobre os aspectos positivos de um produto, mas não menciona os aspectos negativos. Os manipuladores podem usar mentiras por omissão para controlar a forma como as pessoas reagem em determinadas situações. Por exemplo, quando uma pessoa mal intencionada relata o que um amigo em comum disse sobre você em uma conversa anterior, ela pode optar por mencionar os detalhes que provavelmente gerarão animosidade entre você e seu amigo, mas omitirá os detalhes redentores. Se alguém dissesse 3 coisas sobre você, 2 elogios e um comentário crítico, a pessoa mal intencionada reportará o comentário crítico a você e deliberadamente deixará de mencionar os 2 comentários positivos. Deixar de corrigir equívocos é um tipo menos comum de mentira por omissão e é usado principalmente por maquiavélicos diabólicos e psicopatas. É aqui que uma pessoa permite que você acredite em determinada coisa, mesmo sabendo que não é verdade. Por exemplo, se você se culpar por uma situação que a outra pessoa sabe que não é sua culpa, ela deixará você continuar acreditando porque isso a beneficia. Manipuladores experientes podem dizer coisas ou agir de maneiras que levam você a chegar a uma conclusão falsa e, quando você chega lá, eles permitem que você continue acreditando. Mentir por omissão pode ser usado para enganar ou confundir as pessoas, levando-as a fazer suposições que beneficiam os manipuladores. Os manipuladores entendem que a mente humana tende a tirar conclusões precipitadas, por isso costumam usar dicas que o levam a essas conclusões. Os vigaristas usam essa técnica o tempo todo para ganhar a confiança de vítimas inocentes. Por exemplo, se você estiver sentado na sala de espera do hospital e alguém se aproximar de você vestindo um jaleco, você presumirá que a pessoa é médica antes mesmo de começar a falar com você. Nesse caso, você teria chegado a uma conclusão razoável com base no contexto. Os manipuladores sabem que você tem a inclinação para fazer isso. Então eles criarão o contexto certo para fazer você chegar à conclusão que eles desejam. Quando você chegar a essa conclusão, eles permitirão que você continue acreditando e explorarão você. Negação. Quando você diz que alguém está em negação, muitas vezes significa que essa pessoa está tendo dificuldade em aceitar a realidade. No entanto, a negação assume um significado totalmente diferente quando se trata de manipuladores. Os manipuladores usam a negação para fingir inocência quando sabem muito bem que fizeram algo errado. Os manipuladores usam a negação para controlar as impressões de outras pessoas sobre quem elas são e as interpretações das coisas que fizeram. Alguns manipuladores são tão bons quando se trata de usar a negação que conseguem fazer com que as pessoas comecem a se questionar. A negação é um traço comportamental crucial para prever se uma pessoa tem ou não probabilidade de atacar você. Se nos estágios iniciais de um relacionamento seu parceiro negar abertamente algo que vocês dois sabem ser verdade, você pode ter certeza de que ele é o tipo de pessoa que o iluminará nos próximos anos. Quando os manipuladores são confrontados e colocados em uma situação difícil, eles podem usar a negação para salvar a aparência. Isto é bastante fácil de conceber. A pessoa não quer admitir a verdade, então a nega. Mas com algumas pessoas com traços de personalidade obscuros, especialmente os psicopatas, a negação vai além disso. Quando as pessoas comuns usam a negação, fazem isso para enganá-lo. No entanto, quando alguns indivíduos perturbados usam a negação, eles o fazem para enganar você e a si mesmos. Esta é uma característica particularmente perigosa porque pode significar que a pessoa carece completamente de consciência. Por exemplo, se uma pessoa lhe causa dano e nega ter feito isso para tirar você do seu pé, isso é uma coisa. Mas se ele negar porque realmente acredita que não há nada de errado com o que fez, então você está lidando com um psicopata perigoso. A negação também indica que a pessoa com quem você está lidando não está disposta a mudar seu comportamento. Na medida em que ele está manipulando você como faria usando outras técnicas, a negação implica que a pessoa se sente justificada e não hesitará em fazer exatamente a mesma coisa novamente no futuro.
Dizem que aceitar um erro é o primeiro passo para corrigi-lo. Se uma pessoa não consegue aceitar um erro que cometeu, isso significa que ela não está nem perto do caminho para corrigi-lo. Se você conhece uma pessoa, seja no trabalho ou em sua vida pessoal, e percebe que ela habitualmente nega coisas sobre ela que são fatos objetivos, isso significa que você está lidando com uma pessoa rígida que faria de tudo para fazer certeza de que as coisas acontecem do jeito dele, mesmo que isso signifique recusar-se a aceitar a verdade. A negação pode ser um mecanismo de defesa, uma tática de manipulação ou uma forma de evitar assumir responsabilidades. De qualquer forma, as pessoas que o utilizam podem causar sérios danos ao seu psiquismo, por isso tome cuidado com elas. Racionalização. A racionalização é semelhante a dar desculpas. Pessoas manipuladoras são muito habilidosas quando se trata de inventar narrativas que justifiquem a maneira como tratam outras pessoas. Quando você confronta um manipulador, mesmo com a acusação mais contundente, ele apresentará uma explicação bem pensada e bastante convincente para suas ações. Quando as pessoas comuns racionalizam ou dão desculpas pelas suas ações, você tem a sensação de que, embora estejam tentando acalmar a sua consciência, elas se sentem culpadas e até se desculpam pelo que fizeram. No entanto, quando os manipuladores racionalizam suas ações, eles estão tentando gerenciar a maneira como você os percebe e se sentem justificados em suas ações. A maioria das pessoas usa a racionalização como mecanismo de defesa ou para fazer com que as ações que praticaram ou estão prestes a praticar pareçam moralmente toleráveis. Sempre que a racionalização é utilizada, há um certo salto que é dado por quem a utiliza. Quanto maior o salto, maior será a probabilidade de a pessoa pontuar quando testada para traços psicológicos obscuros. Por exemplo, uma pessoa que racionaliza retirar $20 da caixa do escritório para uso pessoal pode ser um pouco narcisista. Mas uma pessoa que racionaliza o desvio de $20 milhões das contas de reforma da empresa pode ter níveis extremamente elevados de narcisismo, maquiavelismo ou mesmo psicopatia. Tal como acontece com todas as outras características comuns a toda a população, a motivação por trás da racionalização influencia se a pessoa que a pratica tem ou não intenções maliciosas. Quando você encontra alguém que racionaliza coisas que estão claramente erradas, você deve examinar o que essa pessoa está racionalizando para saber como se sente em relação a certos princípios. Mesmo que você esteja tendo uma conversa hipotética com alguém, você pode aprender muito sobre suas atitudes em relação a certas coisas pela maneira como elas as racionalizam. Por exemplo, se você confrontar alguém que acabou de conhecer que se comporta de maneira beligerante, e ele sempre inventa maneiras de desculpar esse comportamento, isso pode significar que ele é o tipo de pessoa que acredita no princípio de que o bullying é aceitável. Ponto. Isso significa que é apenas uma questão de tempo até que ele se vire e comece a intimidar você. Se você está em um novo relacionamento, deve ter grande interesse nas coisas que seu parceiro está disposto a justificar. Uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender é que se você ouvir alguém próximo a você justificar algo e você não se opuser a isso por princípio, isso registrará na mente dele que você concorda com isso, e isso se tornará parte do seu contrato social com ele. Isso significa que uma pessoa que racionaliza coisas pequenas não hesitará em racionalizar coisas maiores se o mesmo princípio básico se aplicar. Minimização. A minimização envolve banalizar as emoções ou ações de uma pessoa para fins de manipulação. Muitas vezes combina elementos de negação e racionalização. Está em algum lugar entre essas duas características. Quando uma pessoa manipuladora não consegue negar algo completamente, e também não consegue racionalizá-lo completamente, ela se contentará em minimizá-lo. Os manipuladores minimizam o significado de certos eventos ou emoções o tempo todo. As emoções ou ações que eles minimizam podem ser suas, deles ou de terceiros, desde que sirvam aos seus propósitos. Se você realizou algo significativo, uma pessoa manipuladora pode tentar menosprezar ou desconsiderar essa conquista. Uma pessoa narcisista pode tentar fazer com que sua contribuição para um esforço de equipe pareça não ser grande coisa, mesmo que seja fundamental para o sucesso de um projeto em que vocês estão trabalhando juntos. Em um relacionamento,
Seu parceiro pode banalizar suas emoções e fazê-las parecerem insignificantes. Se você reagir emocionalmente a algo que eles fizeram ou disseram, eles podem dizer que você é muito sensível e que está dando muita importância ao nada, ou que é imaturo. Manipuladores masculinos e femininos podem ter esse traço de caráter. Um homem poderia dizer que uma mulher é uma rainha do drama, por exagerar, e uma mulher poderia acusar um homem de ser pouco masculino, por expressar emoções fortes. A minimização muitas vezes funciona nas pessoas porque as faz sentir-se constrangidas. Se alguém o acusa de exagerar nas coisas, é provável que você dê um passo para trás para ver se está reagindo de forma exagerada. Os abusadores também usam a minimização para fazer parecer que suas ações não são tão prejudiciais quanto a vítima afirma. Um cônjuge fisicamente abusivo poderia dizer que não bateu em você com tanta força, e um cônjuge emocionalmente abusivo poderia irritá-lo. E depois dizer que você está apenas sendo um bebê grande. Em ambos os casos, a pessoa minimiza o dano que causou argumentando que poderia ter sido muito pior. Em suas mentes, eles acham que merecem crédito por se conterem. Outro aspecto comum da minimização é chamado de distorção cognitiva. É aqui que uma pessoa minimiza certas ações ou emoções, fazendo parecer que não são tão importantes ou tentando reduzir a percepção do impacto dessas emoções e ações. Por exemplo, uma pessoa pode insultá-lo ou insultá-lo. Mas quando você a confronta sobre isso, ela pode tentar dizer que foi apenas uma piada e que você deveria ter senso de humor. A distorção cognitiva também acontece nos níveis institucionais. Por exemplo, as instituições que têm problemas sistêmicos afirmam sempre que têm algumas maçãs podres, em vez de reconhecerem que existe um problema geral que precisa de ser resolvido. Você deve ter muito cuidado com pessoas que usam a minimização na manipulação porque esse comportamento tem tendência a aumentar. Desvio e evasão. Evasão e desvio são usados por manipuladores para manter os holofotes longe de seu comportamento manipulador. Essas táticas também os ajudam a evitar serem expostos por quem são e evitam que tenham que assumir a responsabilidade pelo que estão fazendo. A evasão envolve fornecer feedback incoerente ou irrelevante em uma situação que exige respostas diretas. Quando pessoas manipuladoras recebem perguntas diretas, elas começam a falar sobre coisas vagamente relacionadas que nem sequer são relevantes para a conversa. Uma pessoa que usa a evasão tentará evitar dar uma resposta direta a uma pergunta que você fez. Por outro lado, uma pessoa que usa o desvio mudará de assunto ou direcionará a conversa para uma direção totalmente diferente. O desvio envolve evitar um tópico trazendo à tona um tópico diferente, especialmente um que possa provocar indignação. Por exemplo, se você está em um relacionamento e pergunta ao seu parceiro por que ele chegou tarde em casa, os evasivos começarão a falar detalhadamente sobre assuntos aleatórios, como coisas que aconteceram no trabalho, que não tem nada a ver com o que aconteceu. Você quer saber. A pessoa que usa o desvio, por outro lado, trará à tona um problema não resolvido e pode até tentar mudar a situação contra você. Em vez de dizer onde ele estava, ele reacenderá uma discussão que você havia colocado em espera e, alguns minutos depois, você se verá discutindo sobre sua mãe, sem ter ideia de como a conversa chegou ali. Os políticos recorrem sempre ao desvio e à evasão quando não querem abordar determinadas questões e preferem que o público fique indignado com outra coisa. Os políticos são muito habilidosos quando se trata de transformar qualquer linha de questionamento em uma discussão sobre um ponto de discussão que eles têm. Existem também outras profissões onde a evasão e o desvio são considerados técnicas úteis. Advogados e gerentes de relações públicas usam-no para evitar que seus clientes sejam examinados de perto em público. A evasão e o desvio funcionam principalmente em vítimas que têm problemas para serem assertivas. Quando um manipulador descobre que você continua insistindo em obter uma resposta direta, apesar de seus melhores esforços para evitar fornecê-la, ele pode recorrer a outras técnicas. A evasão e o desvio são sinais claros de engano. Muitas vezes significam que a pessoa está escondendo algo e não quer deixar registrado, então ela faz de tudo para evitar dar uma resposta real à sua pergunta.
Intimidação encoberta e sentimento de culpa. A intimidação dissimulada e o sentimento de culpa usam o mesmo princípio subjacente. Eles atacam as emoções de uma pessoa. A intimidação encoberta se alimenta do medo, enquanto a culpa se alimenta da compaixão. As pessoas que usam essas técnicas têm o que os psicólogos chamam de personalidades agressivas dissimuladas. Eles são lobos em pele de cordeiro. Eles apresentam uma face para o mundo, embora no fundo sejam pessoas muito maliciosas. A intimidação encoberta envolve ameaçar as vítimas de maneiras sutis. Pode ser usado por pessoas próximas a você, caso entendam seus medos ou desejos. Seu chefe pode usar intimidação secreta para fazer com que você cumpra suas ordens no trabalho. Se ele souber que você está trabalhando para uma promoção, poderá pedir-lhe que lhe faça certos favores e então insinuar que sua promoção depende desse favor. Ele pode não dizer isso diretamente, mas tudo estará no subtexto. Se você tem medo de acabar sozinho, um parceiro abusivo pode aproveitar esse medo para manipulá-lo. Por exemplo, se você quiser terminar com alguém que é emocionalmente egoísta, ele pode continuar insinuando que você nunca conhecerá outra pessoa e que ele é sua única chance de não se sentir sozinho. O sentimento de culpa é usado pelos manipuladores para fazer as pessoas duvidarem de si mesmas, ficarem ansiosas, reverenciarem os manipuladores ou fazerem certos favores aos manipuladores. As pessoas podem fazer com que você se sinta culpado, fazendo-se parecer vítimas ou fazendo você parecer egoísta. Quando você é acusado de ser egoísta, é provável que você faça de tudo para provar que não é, e pessoas manipuladoras podem tirar vantagem disso. Por exemplo, se você está namorando alguém e ela quer que você compre algo caro ou que lhe faça um favor que vai custar caro, você tentará explicar da forma mais clara possível que não é capaz de fazê-lo. Ela pode então dizer algo como: "Você simplesmente não se importa comigo o suficiente." Quando ela disser isso, mesmo o argumento mais racional que você apresentar não terá importância. Há um resultado final aqui, que você valoriza mais manter seu dinheiro do que valoriza a felicidade dela. As viagens de culpa funcionam porque não se baseiam em raciocínio objetivo. Eles são baseados em emoções, que são mais primárias e ocupam uma posição mais elevada na hierarquia das funções cerebrais. Quando você se preocupa com alguém e sente uma obrigação para com essa pessoa, ela tem o poder de levá-lo a uma viagem de culpa. Isso significa que, para um manipulador fazer você se sentir culpado, ele garantirá que você tenha alguma conexão emocional com ele. Se você está em um novo relacionamento, deve ficar atento para ver se seu parceiro gosta de levar amigos e familiares em viagens de culpa, pois isso pode significar que você será submetido ao mesmo tratamento quando estiver emocionalmente envolvido. Vergonha. A vergonha refere-se ao sentimento incômodo de angústia ou humilhação, que surge quando estamos conscientes de determinado comportamento que consideramos errado ou tolo. O que devemos entender sobre a vergonha é que ela é uma construção social e altamente subjetiva. Você sentiria vergonha se o vento soprasse sua saia em um lugar público? Mas existem tribos remotas e até mesmo comunas nas sociedades ocidentais onde as pessoas andam nuas. A questão é que a maioria das coisas vergonhosas só são vergonhosas porque as percebemos como tal. Os manipuladores podem usar a vergonha contra você, seja convencendo-o a ter vergonha de algo que você não tinha, ou revelando, ou ameaçando revelar, seus segredos para pessoas que o reverenciam. Tradicionalmente, a vergonha é usada como um meio de dissuasão para fazer com que as pessoas cumpram os contratos sociais ou para ensinar às crianças a forma adequada de se comportar. Pessoas mal-intencionadas envergonham outras pessoas de muitas maneiras diferentes, muitas vezes para seu próprio benefício. Eles envergonham as pessoas xingando-as, expressando repulsa em resposta às ideias, emoções e comportamento dos outros, usando sarcasmo, revirando os olhos ou expondo seus segredos. Uma pessoa mal-intencionada envergonha os outros para derrubá-los e se elevar. Eles podem fazer isso porque querem distrair as pessoas de suas próprias inadequações. Um sádico pode envergonhar você porque gosta quando você se sente desconfortável. Um narcisista pode envergonhar você apenas para mostrar aos outros que ele é mais inteligente que você. Um maquiavélico pode envergonhar você porque deseja modificar seu comportamento em benefício dele.
A vergonha é um pouco semelhante à sensação de culpa. Mas a vergonha tende a ocorrer na arena pública. A vergonha funciona de forma mais eficaz quando há pessoas envolvidas cuja opinião você valoriza. Pessoas mal intencionadas sabem que há certas coisas que você não quer que as pessoas descubram sobre você, mesmo que, em princípio, você se sinta confortável com elas. Vagabunda é um exemplo. A pornografia de vingança é um exemplo ainda mais extremo. Quando você está em um relacionamento com uma pessoa mal intencionada e tenta sair dele, ela pode usar essas técnicas para fazer com que você fique ou para puni-lo por deixá-la. Difamando a vítima, os manipuladores, especialmente os maquiavélicos, tendem a ser espertos e desonestos. Por isso podem encontrar facilmente maneiras de difamar suas vítimas. Existem duas maneiras de isso acontecer. Eles podem convencer outras pessoas de que a vítima é o verdadeiro agressor ou podem convencer a vítima de que foi ela quem fez algo errado. Difamar a vítima envolve o uso de diversas táticas, incluindo racionalização e iluminação a gás. As pessoas que difamam as vítimas tentam justificar as suas ações fazendo parecer que as vítimas são os bandidos. Por exemplo, alguém que trai o cônjuge pode explicar seu comportamento dizendo às pessoas que seu cônjuge é uma vadia, ou que ela é frígida e controladora. O manipulador está tentando racionalizar suas ações aqui, criando a impressão de que, seja o que for que ele tenha feito, a pessoa que ele fez também merecia, e ela provavelmente merecia coisa pior. Você pode saber se uma pessoa com quem você começou a sair tem tendência a culpar a vítima avaliando a maneira como ela fala sobre seus relacionamentos anteriores. Se ele culpa seu ex por tudo que deu errado e não assume nenhuma responsabilidade por seu papel no que aconteceu, você pode ter certeza de que ele abordará seu relacionamento da mesma maneira. As pessoas manipuladoras sabem profundamente que são responsáveis pelas coisas que correm mal. Mas para elas, difamar a vítima é apenas outra forma de enganar e controlar a forma como as pessoas as percebem. Se eles estão difamando você, querem que você assuma a responsabilidade por suas ações para que possam dominá-lo. Os narcisistas tendem a acreditar que são superiores às outras pessoas e, quando difamam a vítima, podem realmente acreditar que é seu direito tirar vantagem de você da maneira que puderem. Não é que eles não saibam que estão se aproveitando de você. Eles apenas pensam que você é subserviente a eles e essa é a ordem natural das coisas. Desempenhando o papel de vítima e desempenhando o papel de servo. Quando os manipuladores desempenham o papel de vítima, na verdade, eles nunca se veem realmente como vítimas. É apenas um jogo para eles, e o objetivo é evitar responsabilidades e ao mesmo tempo obter os benefícios que advêm da simpatia. Eles querem ser vistos como pessoas fracas que estão sofrendo, emocionalmente feridas ou mesmo fisicamente feridas, com o propósito de suscitar simpatia ou administrar impressões. Os manipuladores tentam convencer suas vítimas de que são eles que sofrem de uma forma ou de outra. Se a vítima investir no bem-estar do manipulador, ela poderá decidir oferecer ajuda. Muitas vezes a um custo pessoal elevado. Você deve ser extremamente cauteloso se perceber que está lidando com uma pessoa que gosta de bancar a vítima, porque nunca sabe até onde ela pode chegar. Se alguém faz o papel de vítima em qualquer dinâmica, outra pessoa tem que ser considerada um vitimizador. E se o manipulador for bom nisso, ela poderá inventar uma narrativa muito bem construída que poderá arruinar irreversivelmente sua reputação ou até mesmo colocar você está em perigo legal. Se alguém com quem você está namorando se faz de vítima quando vocês dois estão juntos, talvez seja possível lidar com o problema buscando aconselhamento. No entanto, se você perceber que ele está vendendo essa narrativa para outras pessoas, você deve tentar sair desse relacionamento o mais rápido possível antes que a mentira aumente e todos se voltem contra você. Desempenhar o papel de servo refere-se a um traço manipulador em que uma pessoa finge estar fazendo algo por uma causa nobre ou servir outra pessoa quando na verdade está disfarçando uma agenda egoísta. Isso é comum em maquiavélicos e psicopatas, mas não tanto em narcisistas. Um maquiavélico pode fingir estar do seu lado e pode se oferecer para cumprir suas ordens. Ele pode até lhe dar muitos motivos para confiar nele. E você pode deixá-lo entrar e dar-lhe acesso aos seus recursos.
Mais cedo ou mais tarde ele revelará suas verdadeiras intenções. Muitas vezes, pode ser que ele deseje poder ou controle e, para ele, você está apenas no caminho. Os maquiavélicos são bons em esconder suas ambições, mas quando surgir a oportunidade, eles atacarão e exercerão seu domínio sobre você. Existem manipuladores que assumem posições de liderança desempenhando o papel de servos. Eles então passam a usar essas posições de liderança para enriquecimento pessoal ou para suas próprias agendas. Você deve ter ouvido falar de pessoas que iniciam instituições de caridade e atacam pessoas conscienciosas e bem-intencionadas para coletar doações, que acabam desviando. Sedução. A sedução é parte integrante do romance e do namoro. Mas também pode ser uma tática de manipulação muito eficaz se a pessoa tiver intenções maliciosas. Todos nós queremos ser queridos e valorizados. Por isso, quando alguém diz coisas lisonjeiras sobre nós, é provável que acreditemos. A sedução é uma das primeiras técnicas de manipulação que a maioria dos manipuladores utilizará quando o conhecerem pela primeira vez. Como já mencionamos várias vezes, as técnicas de manipulação tendem a ser mais eficazes quando o manipulador e a vítima têm algum tipo de ligação emocional. A sedução é o primeiro passo para estabelecer essa conexão. A sedução e a bajulação são formas insidiosas de administrar impressões quando os manipuladores querem esconder suas verdadeiras intenções. Quando alguém lhe dá atenção, você se sente especial e lisonjeado e baixa a guarda, permitindo que ele entre e se aproveite de você. Todos nós temos algum nível de narcisismo dentro de nós. Então, quando alguém nos bajular, raramente paramos para pensar que talvez essa pessoa tenha um motivo oculto e que a bajulação não tem nada a ver conosco. Mesmo quando as pessoas estão cientes de que estão sendo bajuladas, muitas vezes deixam isso acontecer e não impedem isso. Eles começam presumindo que são imunes aos encantos do manipulador e dizem a si mesmos que estão satisfazendo a pessoa apenas por diversão. Mas antes que percebam, acabam caindo no truque e investindo emocionalmente no manipulador. Os manipuladores não param quando seduzem suas vítimas. Eles se apresentam muito bem e usam todos os truques do livro para conquistar suas vítimas. Dependendo do traço sombrio dominante do manipulador, depois de conseguir o que deseja, ele pode revelar sua verdadeira natureza ou continuar a fazer esforços para ocultá-la. Quando a vítima souber o que está acontecendo, provavelmente será tarde demais. Projetando a culpa. Jogar o jogo da culpa é uma das características mais marcantes dos manipuladores. Eles gostam de projetar a culpa nos outros porque isso evita que outros os culpem e, como resultado, evitam assumir a responsabilidade por suas ações. Projetar a culpa em uma pessoa a obriga a ficar na defensiva e isso serve como uma distração. Essas pessoas sempre afirmam que foi outra pessoa ou uma circunstância que as levou a fazer algo errado. Os psicólogos chamam essa tática de projeção. Nas pessoas comuns, a projeção é um comportamento mental automático bem documentado em pesquisas relativas à psicologia psicodinâmica. As pessoas podem projetar inconscientemente suas intenções, motivações ou ações nos outros se sentirem culpadas ou nervosas sob as circunstâncias prevalecentes. No entanto, após essa reação subconsciente inicial, a maioria das pessoas fará a coisa lógica e admitirá para si mesma que a projeção está errada. As pessoas com traços de personalidade sombrios, por outro lado, permanecerá fiéis à projeção, mesmo sabendo que são elas as verdadeiras responsáveis por um resultado negativo. Os sádicos não apenas projetarão seus erros em você, mas também farão de tudo para fazer você se sentir mal por isso. Narcisistas, maquiavélicos e psicopatas são especialmente bons em projetar a culpa nos outros porque não sentem culpa e vergonha como a maioria das pessoas. Quando uma pessoa comum projeta a culpa em outra pessoa, ela terá que lidar com um alto nível de dissonância cognitiva, o que significa que ela ficará dilacerada por dentro. Os manipuladores, por outro lado, racionalizarão as suas projeções. Por exemplo, os maquiavélicos verão isso apenas como um meio para um fim. Os manipuladores mais diplomáticos podem transferir a culpa de uma forma mais sutil, espalhando-a em vez de apenas projetá-la em uma entidade. Por exemplo, quando eles fazem algo errado e você os denuncia, eles trazem à sua atenção uma lista completa de circunstâncias contribuintes,
com a intenção de obscurecer ou minimizar o seu papel na criação do problema em discussão. Brandindo a raiva, pessoas mal intencionadas usam a raiva para manipular as pessoas o tempo todo. Quando alguém demonstra raiva de você, pode gritar ou usar gestos ameaçadores, cuspir palavras duras ou reagir de maneiras totalmente imprevisíveis. As emoções das pessoas afetam a forma como agimos e reagimos em situações específicas. De modo que pessoas manipuladoras podem usar estrategicamente a raiva para controlar a maneira como você reage. Pode ser que eles queiram que você tenha medo deles, para evitar fazer perguntas indiscretas. Ninguém quer que gritem com você. Então, se alguém estiver com raiva de você, isso o incentivará a abandonar o assunto que está levantando. Pessoas manipuladoras também brandem a raiva para transmitir falsa indignação moral, a fim de se retratarem como inocentes diante de acusações contundentes. Por exemplo, se você suspeita que seu parceiro está te traindo e o confronta sobre isso, se ele é manipulador, ele pode reagir com muita raiva para mostrar que está indignado por você ter perguntado a ele sobre tal coisa. Brandir a raiva também faz com que as pessoas manipuladoras se sintam superiores às pessoas ao seu redor. Um chefe que grita com seus subordinados pode estar fazendo isso para mostrar que está no controle, que sabe mais do que todos os outros e que deseja que as pessoas façam as coisas do seu jeito. Por medo, parceiros abusivos fazem a mesma coisa quando querem colocar seus cônjuges ou namoradas sob seu controle. Capítulo 5. O que é manipulação emocional encoberta? A manipulação emocional encoberta é usada por pessoas que desejam obter poder ou controle sobre você, empregando táticas que são ao mesmo tempo enganosas e dissimuladas. Essas pessoas querem mudar a maneira como você pensa e se comporta sem que você perceba o que estão fazendo. Em outras palavras, eles usam técnicas que podem alterar suas percepções de tal forma que você pensa que está fazendo isso por sua própria vontade. A manipulação emocional encoberta é encoberta, porque funciona sem que você esteja consciente desse fato. Pessoas que são boas na implantação de tais técnicas podem fazer com que você cumpra suas ordens sem o seu conhecimento. Eles podem mantê-lo psicologicamente cativo. Quando manipuladores habilidosos voltam seus olhos para você, eles podem fazer com que você lhes conceda poder sobre seu próprio bem-estar emocional e até mesmo sobre sua autoestima. Percebendo isso, eles ganharão sua confiança e você começará a atribuir valor ao que eles pensam de você. Depois de deixá-los entrar em sua vida, eles começarão a destruir sua própria identidade de maneira metódica. E com o passar do tempo, você perderá sua autoestima e se transformará no que eles querem que você seja. A manipulação emocional encoberta é, na verdade, mais comum do que você imagina. Por ser sutil, as pessoas raramente percebem o que está acontecendo com elas e, em alguns casos, elas talvez nem perceba. Apenas observadores externos atentos podem saber quando essa forma de manipulação está acontecendo. Você pode conhecer alguém que costumava ser divertido e jovial. Então ela começou um relacionamento com outra pessoa, e alguns anos depois, na linha, ela parece ter uma personalidade completamente diferente. Se for uma velha amiga, você pode nem reconhecer a pessoa que ela se tornou. É assim que a manipulação emocional encoberta pode ser poderosa. Pode mudar completamente a personalidade de alguém sem que ele perceba. Um manipulador irá destruí-lo pouco a pouco, e você aceitará mudanças minuciosas que passam despercebidas pelo radar, até que o antigo você seja substituído por uma versão diferente de você, construída para ser subserviente ao manipulador. A manipulação emocional encoberta funciona como um golpe lento. Exige que você faça pequenas concessões progressivas à pessoa que está tentando manipular você. Em outras palavras, você abre mão de pequenos aspectos de sua identidade para acomodar a pessoa manipuladora, de modo que nunca registra em sua mente que há algo maior em jogo. Quando a pessoa manipuladora o pressiona a mudar em pequenas coisas, você obedece porque não quer se preocupar com pequenas coisas. No entanto, há um efeito dominó que ocorre quando você começa a ceder à pessoa manipuladora. Você se sentirá mais confortável fazendo concessões subsequentes e sua personalidade será apagada e substituída em uma progressão cumulativa.
A manipulação emocional encoberta ocorre até certo ponto em todas as dinâmicas sociais. Vejamos como isso acontece nos relacionamentos românticos, nas amizades e no trabalho. Manipulação emocional nos relacionamentos. Há muita manipulação emocional nos relacionamentos românticos e nem sempre é maliciosa. Por exemplo, as mulheres tentam modificar o comportamento dos homens para torná-los mais domésticos. Isso é simplesmente normal. No entanto, existem certos casos de manipulação em que a intenção da pessoa é claramente maliciosa e ela é motivada pela necessidade de controlar ou dominar a outra pessoa. O reforço positivo é talvez a técnica de manipulação encoberta mais usada nos relacionamentos românticos. Seu parceiro pode fazer com que você faça o que quiser, elogiando, lisonjeando, dando-lhe atenção, oferecendo-lhe presentes e agindo de maneira afetuosa. Mesmo as coisas aparentemente agradáveis nos relacionamentos podem acabar sendo ferramentas e adereços de manipulação secreta. Por exemplo, sua namorada pode usar o sexo intenso como uma arma para reforçar um certo tipo de comportamento em você. Ou presentes para reforçar certos comportamentos nas mulheres com quem namoram. Alguns manipuladores sofisticados usam o que os psicólogos chamam de reforço positivo intermitente para obter controle sobre seus parceiros. A forma como funciona é que o agressor dá à vítima um reforço positivo intenso durante um determinado período de tempo e depois passa a dar-lhe apenas níveis normais de atenção e apreciação. Após um intervalo de tempo aleatório, ele voltará novamente ao intenso reforço positivo. Quando a vítima se acostuma com o tratamento especial, ele é retirado. E quando ela se acostuma com o tratamento normal, o tratamento especial é trazido de volta, e tudo parece arbitrário. Agora, a vítima chegará a um ponto em que ficará meio viciada no tratamento especial, mas não tem ideia de como consegui-lo. Então começa a fazer o que o agressor quer, na esperança de que uma das coisas que ela faz trará de volta o intenso reforço positivo. Em outras palavras, ela efetivamente se torna subserviente ao perpetrador. Técnicas de reforço negativo também são usadas em relacionamentos para manipular outras pessoas secretamente. Por exemplo, os parceiros podem recusar o sexo como forma de obrigar a outra pessoa a modificar o seu comportamento de uma forma específica. As pessoas também usam técnicas como o tratamento do silêncio e a retenção de amor e carinho. Algumas pessoas mal intencionadas podem criar uma falsa sensação de intimidade fingindo se abrir com você. Eles poderiam compartilhar histórias pessoais e falar sobre suas esperanças e medos. Quando fazem isso, criam a impressão de que confiam em você. Mas a intenção deles pode ser fazer com que você sinta uma obrigação para com eles. Os manipuladores também utilizam insinuações bem calculadas para fazer com que você reaja de determinada forma no momento, com o objetivo de modificar seu comportamento no longo prazo. Tais insinuações podem ser feitas através de palavras ou mesmo de ações. Em termos coloquiais, chamamos isso de dar uma dica. As pessoas em relacionamentos estão sempre tentando descobrir o que a outra pessoa quer desse relacionamento, então uma pessoa manipuladora pode dar dicas para que você faça o que ela quer, sem nunca ter que assumir a responsabilidade pelas ações que você toma, porque elas sempre podem argumentar que você interpretou mal o que eles queriam dizer. Dar dicas nem sempre é malicioso. Por exemplo, se sua namorada quiser que você a peça em casamento, ela pode deixar revistas de noivas sobre a mesa. No entanto, insinuações maliciosas podem ser muito prejudiciais e podem prejudicar sua autoestima. Seu parceiro pode fazer insinuações para sugerir que você está ganhando peso, que não está ganhando dinheiro suficiente ou até mesmo para sugerir que suas habilidades culinárias não são boas. As pessoas usam insinuações para escapar do dizer sem dizer. Uma série de coisas que magoam e podem afetar sua autoestima. Manipulações emocionais em amizades. A manipulação emocional encoberta é bastante comum em amizades e relacionamentos casuais. As amizades tendem a progredir mais lentamente do que os relacionamentos românticos, mas isso significa apenas que pode levar muito mais tempo para você descobrir se seus amigos são manipuladores. A manipulação nas amizades pode ser confusa porque mesmo amigos bem-intencionados podem parecer maliciosos. Isso porque existe uma certa rivalidade social até mesmo entre os amigos mais próximos.
O que explica o conceito de amigos. Amigos manipuladores tendem a ser passivo-agressivos. É aqui que eles manipulam você para fazer o que querem, envolvendo amigos em comum, em vez de ir até você diretamente. A agressão passiva funciona como uma técnica de manipulação porque nega a você a chance de abordar diretamente qualquer questão que seu amigo esteja levantando e, por assim dizer, você perde por padrão. Por exemplo, se uma amiga quer que você lhe faça um favor, em vez de sair e perguntar, ela vai até um amigo em comum e sugere que ela peça em seu nome. Agora, quando o amigo em comum se aproxima de você, fica muito difícil recusar o pedido porque há uma pressão social adicional. Quando você diz não, todo o seu círculo social agora o considera egoísta. A agressão passiva também pode envolver o uso de tratamento silencioso para que você atenda a uma solicitação. Imagine uma situação em que um de seus amigos fala com todos, menos com você. Vai ser incrivelmente estranho para você, e todos começarão a bisbilhotar, se perguntando qual é o problema entre vocês dois e tomando partido sobre o assunto. Os amigos também podem manipulá-lo secretamente usando insultos sutis. Eles podem fazer elogios indiretos com significados ocultos. Quando você parar para realmente pensar sobre o que eles queriam dizer com o elogio, você perceberá que é um insulto disfarçado e que isso prejudicará sua autoestima e possivelmente modificará seu comportamento. Alguns amigos podem manipular você fazendo uma viagem de poder e tentando controlar suas interações sociais. Por exemplo, tem aqueles amigos que vão insistir que toda vez que você sair, seja no apartamento deles ou em um local social de sua escolha, esses amigos muitas vezes têm a intenção de dominar sua amizade, por isso desejam sempre ter a vantagem de estar em casa sobre você. Eles tentarão tirá-lo de sua zona de conforto, apenas para que você possa revelar suas fraquezas e se tornar mais dependente emocionalmente deles. Amigos manipuladores tendem a capitalizar excessivamente sua amizade, e em grau desproporcional. Eles vão pedir muitos favores sem se importar com seu tempo ou esforço. Eles são o tipo de amigos que aproveitam sua amizade sempre que precisam de algo, mas depois dão desculpas quando chega a vez de retribuir. Manipulação emocional no trabalho. Existem muitas razões pelas quais o seu colega pode querer manipular você. Pode ser que você esteja na mesma carreira e ele queira fazer com que você fique mal. Pode ser que ele seja preguiçoso e queira impor a você suas responsabilidades. Também pode ser que ele seja um sádico e só queira ver você sofrer. Uma das maneiras pelas quais as pessoas no trabalho exercem seu domínio sobre os outros é estressá-los e então, quase imediatamente, aliviar o estresse. Digamos, por exemplo, que você cometa um pequeno erro em um relatório e seu chefe o chame ao escritório dele. Ele faz muito barulho e ameaça demiti-lo. Mas no final ele muda de assunto e garante que seu emprego está seguro, desde que você faça o que ele quer. Esse tipo de manipulação funciona nas pessoas porque as deixa com medo e ao mesmo tempo lhes dá um senso de obrigação. Alguns colegas podem manipulá-lo fazendo pequenos favores e lembrando-o desses favores sempre que quiserem algo de você. Por exemplo, se você cometeu um erro no trabalho e um colega o protegeu, ele pode manter isso na sua cabeça por meses ou até anos, e vai fazer com que você se sinta em dívida com ele. Os colegas também podem manipulá-lo, deixando-o fora do circuito quando estão transmitindo informações importantes. A intenção aqui é fazer com que você bagunce para que eles possam ter uma posição melhor perante o chefe ou outros colegas. Quando você descobre que alguém está deixando você de fora no trabalho e você o confronta, ele pode fingir inocência e fingir que foi um erro genuíno da parte dele. Ou pode encontrar uma maneira de reverter a situação e culpar você. Pessoas com traços de personalidade sombrios tendem a ser hipercompetitivas no trabalho e não hesitarão em usar meios dissimulados para enganar você. A maioria dos colegas acaba sendo bons amigos. Mas você deve ter cuidado com colegas que estão ansiosos demais para fazer amizade com você. Pode ser que eles queiram aprender mais sobre você para que possam descobrir seus pontos fortes e fracos e encontrar maneiras de usá-los contra você. Narcisistas, maquiavélicos e psicopatas são muito bons em tramar no trabalho, então não deixe que eles te peguem desprevenido. Capítulo 6. O que os manipuladores estão tentando fazer? Você pode imaginar
O que os manipuladores estão tentando fazer? Por que eles se esforçam tanto para manipular os outros, em vez de apenas se concentrarem em melhorar a si mesmos? O facto é que os manipuladores têm uma necessidade psicológica profunda de controlar os outros, por isso procuram enfraquecer as suas vítimas para obterem domínio sobre elas. Quando manipulam os outros, estão tentando anular sua força de vontade, destruir sua autoestima, buscar vingança passivo-agressiva contra eles ou confundir sua realidade para que se tornem mais maleáveis. Vejamos como e por que os manipuladores fazem essas 4 coisas. Cancelamento da força de vontade. É por causa da nossa força de vontade que somos capazes de manter o controle sobre as nossas vidas e de resistir às tentativas das pessoas de nos dominarem e de nos forçarem a cumprir as suas ordens. É por isso que uma das principais intenções das pessoas manipuladoras é destruir a nossa força de vontade. Então, como alguém pode tirar sua força de vontade? Bem, primeiro você precisa entender que a força de vontade não é ilimitada. Podemos perder nossa força de vontade através de um processo que os psicólogos chamam de esgotamento do ego. Para entender isso, é preciso pensar na força de vontade como um recurso que pode ser renovável, mas só pode ser renovado em ritmo lento. Portanto, se gastarmos esse recurso numa coisa, teremos menos para gastar noutra coisa que o exija. Assim, o esgotamento do ego é o resultado que ocorre quando gastamos toda a força de vontade que temos e ficamos sem força de vontade adequada face aos desafios subsequentes. As pessoas manipuladoras sabem que a força de vontade não vem de um poço sem fundo. Por isso tendem a sobrecarregar-nos com cenários em que somos forçados a usar a nossa força de vontade até que ela se esgote. Por exemplo, uma pessoa mal intencionada pode continuar tentando agitá-lo, enquanto você tenta manter a calma e a calma. No entanto, se ele continuar fazendo isso por um período prolongado de tempo, é provável que você chegue a um ponto em que reagirá com raiva. Os psicólogos acreditam que a força de vontade é como um músculo, fica mais forte quando você o exercita, mas durante o momento do esforço pode falhar se for empurrado além de um certo ponto. Pessoas mal intencionadas podem cancelar sua força de vontade, forçando você a sobrecarregá-la. A força de vontade é o que nos permite tomar as decisões certas diante de sérias tentações ou pressões. É o que nos faz gastar tempo estudando para uma prova em vez de assistir a vídeos online. Sem força de vontade, tornamo-nos altamente sugestionáveis. E as pessoas podem fazer com que cumpramos as suas ordens com pouca resistência. O esgotamento do ego às vezes também é chamado de fadiga de decisão. A ideia por trás deste conceito é que quanto mais decisões tomamos, mais cansados ficamos e, como resultado, não conseguimos tomar boas decisões. Quando pessoas manipuladoras nos colocam em situações em que temos que continuar tomando decisões, elas acabam nos desgastando. Existem vários outros fatores que destroem a força de vontade. O primeiro é a escassez. Quando algo é escasso, somos tentados a agir de forma mais impulsiva para adquiri-lo, abandonando nossos princípios no processo. Por exemplo, quando você está com fome, você pode ser forçado a abandonar o princípio, não roubarás, apenas para se alimentar. Pessoas que são adeptas da manipulação emocional podem diminuir sua força de vontade introduzindo o elemento de escassez. Por exemplo, quando uma pessoa lhe dá o tratamento do silêncio, ela está essencialmente negando a interação e o afeto humanos, tornando isso uma escassez para você. Isso aumenta a probabilidade de você abandonar sua posição e atender ao pedido dela. Outra forma de cancelar a força de vontade de alguém é ameaçar seu bem-estar ou seu sustento. Pessoas mal intencionadas podem comprometer sua força de vontade fazendo coisas que colocam em risco seu trabalho, seus relacionamentos ou sua felicidade. Quando um colega faz algo que coloca em risco a segurança do seu emprego, ou se o seu parceiro faz algo que torna a sua vida um inferno, você ficará um tanto desesperado e, nesse momento, é mais provável que sua força de vontade seja comprometida, levando você a ou render-se ou fazer algo que seja prejudicial para você. O estresse é outro fator que pode causar o esgotamento da força de vontade. Quando estamos constantemente estressados, nossas mentes ficam cheias de preocupações que atrapalham nosso julgamento e acabamos tomando decisões erradas.
Pessoas mal intencionadas trabalharão aberta e secretamente para introduzir fatores de estresse nas nossas vidas, na esperança de que o estresse resultante consuma toda a nossa energia e ficaremos mais suscetíveis à sua manipulação. Quando os manipuladores conseguem cancelar nossa força de vontade, eles ganham o poder de nos controlar e nos dizer o que fazer. Começaremos a transferir nosso julgamento para eles e perderemos nossas identidades. Destruir a autoestima além de esgotar a sua força de vontade? Pessoas mal intencionadas também querem destruir a sua autoestima. Infelizmente, existem dezenas de maneiras diferentes de fazer isso. Na medida em que tentamos extrair a nossa autoestima de dentro de nós, permanece o facto de que, como seres sociais, damos muita importância ao que as outras pessoas dizem sobre nós. E é aí que as pessoas manipuladoras extraem a sua força. Os manipuladores podem destruir sua autoestima usando frases cuidadosamente formuladas com o objetivo de atacar e menosprezar você. Suas palavras geralmente são cuidadosamente calculadas para aborrecê-lo ou confundi-lo, de modo que você gaste muito tempo pensando no que elas significam. Já examinamos os tipos de técnicas de manipulação que podem fazer com que você comece a se questionar ou a pensar que suas próprias emoções não são válidas. Os manipuladores também prejudicam sua autoestima, culpando você constantemente por todos os tipos de problemas. Quando alguém continua lhe dizendo que certas coisas são culpa sua, uma semente de dúvida começará a crescer em você e, à medida que essa ideia for reforçada, você chegará a um ponto em que começará a internalizar as críticas da pessoa, e isso arruína seu autoestima. Às vezes, pessoas manipuladoras podem passar a culpa para você sem sequer dizer uma palavra. Quando algo ruim acontecer, eles vão te dar um olhar que diz tudo o que você precisa saber sobre como eles se sentem e, mesmo na ausência de uma acusação, você vai começar a se questionar. Outra maneira pela qual as pessoas manipuladoras destroem sua autoestima é inundando você com informações negativas. Todos sabemos que a autoestima pode ser afetada pela companhia que mantemos. Se nos cercarmos de pessoas negativas e elas continuarem dizendo coisas ruins, começaremos a internalizar essas coisas. Pessoas manipuladoras, especialmente os maquiavélicos, podem nos enganar, alimentando-nos com informações negativas. Por exemplo, um colega de trabalho pode continuar jogando água fria em todas as suas ideias até chegar a um ponto em que você começa a acreditar que não consegue fazer as coisas. Nos relacionamentos, os manipuladores podem destruir a sua autoestima ao negligenciá-lo emocionalmente, até que você comece a pensar que não merece amor e carinho. Pessoas manipuladoras também podem destruir sua autoestima, alimentando seus medos. Assim que descobrirem que você tem certos medos, eles começarão a nutrir esses medos em você para que possam usá-los contra você. Quanto mais medo temos, mais nossa autoestima diminui. Pessoas manipuladoras gostam quando suas vítimas têm baixa autoestima por vários motivos. Você provavelmente já ouviu o ditado que diz que se você não defender alguma coisa, você cairá em qualquer coisa. É com isso que os manipuladores contam aqui. Eles sabem que se você não tiver uma visão forte de si mesmo, eles podem ganhar o poder de controlar como você se vê. Se você começar a duvidar de quem você é, eles assumirão o controle e criarão uma versão sua que eles poderão promover. Os manipuladores também sabem que quando temos baixa autoestima nos tornamos muito agradáveis porque queremos agradar outras pessoas para ganhar atenção positiva e obter a aprovação dos outros. Querem que as suas vítimas se transformem em pessoas que agradam as pessoas e querem colocar-se no centro da vida das vítimas para que sejam elas a beneficiar disso. No trabalho, os manipuladores podem querer destruir sua autoestima para fazer você sentir que não está à altura do trabalho, para que eles possam passar por cima de você no caminho para o topo. Se eles não conseguirem convencê-lo completamente de que você é eles se contentarão em deixá-lo com tanto medo do fracasso que você será incapaz de reunir forças para tentar competir com eles. Os manipuladores também podem querer destruir sua autoestima, de modo que você não consiga manter seus limites pessoais, e eles possam entrar e tirar vantagem de você. Como mencionamos, quando sua autoestima é destruída, você não consegue defender aquilo em que acredita e, portanto, não consegue fazer cumprir seus princípios.
Você pode sentir que nem mesmo tem o direito básico de afirmar suas preferências. Então os manipuladores terão a liberdade de pisar em você. Vingança passivo-agressiva. Alguns manipuladores irão atrás de você porque estão buscando vingança passivo-agressiva contra você. Se você já desprezou uma pessoa narcisista, um sádico ou um psicopata de alguma forma, eles provavelmente guardam algum tipo de rancor contra você e podem manipulá-lo porque querem se vingar. Agora, pessoas normais guardam rancor ou perseguem umas às outras por razões claras que ambas as partes conhecem. No entanto, pessoas com traços de personalidade sombrios podem atacar você por praticamente qualquer motivo, desde que faça sentido para elas. Não há nenhum limite lógico que você precise atingir para que eles se concentrem em você. Eles podem guardar rancor por anos por causa de uma declaração que você fez de passagem. Eles poderiam fazer de você seu alvo porque seu chefe elogiou você em vez deles. Eles podem até atingir você por causa de problemas psicológicos profundos que nem eles conseguem compreender. Por exemplo, um psicopata pode tentar vitimizá-lo e destruir sua vida porque você se parece com a garota que o rejeitou quando ele era adolescente. A questão é que você não precisa fazer nada específico para que uma pessoa mal-intencionada decida buscar vingança passivo-agressiva contra você. É possível que você tenha a infelicidade de lembrá-los de um pai cruel que eles tiveram enquanto cresciam no caso dos maquiavélicos. Pode ser que você esteja a caminho deles e eles tenham que destruí-lo para progredir. Também pode ser que eles pensem que você é fraco e, portanto, você é um alvo fácil para eles. Quando alguém está buscando vingança passivo-agressiva contra você, ele vai querer rebaixá-lo para que possa se sentir superior. Eles acham que você está bem, então querem reduzi-lo, fazendo você se sentir inseguro. Se você superá-los no trabalho, eles vão querer que seu desempenho diminua, porque isso os fará se sentir melhor. Essas pessoas irão tratá-lo com muita hostilidade verbal disfarçada. Eles propagarão fofocas negativas sobre você quando você estiver ausente. Eles farão de tudo para encontrar defeitos nas coisas que você faz e serão habitualmente críticos de você. Eles farão o possível para invalidar seus pensamentos, sentimentos e contribuições. Porque simplesmente não querem que você seja feliz. Algumas pessoas buscarão vingança passivo-agressiva contra você porque são infelizes, e a miséria adora companhia. A maioria das pessoas com traços de personalidade sombrios simplesmente não suporta ver você feliz quando estão infelizes. Os narcisistas acreditam que o mundo gira em torno deles, então, se estiverem infelizes, esperarão que todos os outros sejam infelizes e tentarão punir qualquer um que não esteja infeliz por meio de manipulação psicológica. Os sádicos tentarão deixá-lo infeliz como forma de se animarem. Os maquiavélicos, por outro lado, planejarão roubar sua felicidade. Pessoas que buscam vingança passivo-agressiva costumam usar humor hostil disfarçado para derrubar os outros. Eles usam o sarcasmo para ocultar sua hostilidade para com os outros. Eles dirão coisas que magoam e depois alegarão que estão só brincando. Eles atacarão os outros com base na sua aparência, na sua origem sociocultural, no seu gênero e orientação sexual, nos seus níveis de educação e em qualquer outra coisa que lhes venha à mente. Em outras palavras, esses manipuladores têm problemas profundos que resultam em distúrbios psicológicos e farão de tudo para prejudicar os outros, a fim de satisfazer suas necessidades psicológicas. Confundir a realidade. Os manipuladores também querem confundir a sua realidade para que possam controlá-lo. Alterar a percepção da realidade de uma pessoa é a melhor maneira de controlá-la e dominá-la. Isso porque quando você consegue convencer uma pessoa de que o que ela vê e ouve não é real, você ganha o poder de dizer a ela o que ela deveria pensar, o que você deveria sentir e o que deveria valorizar. Controlar a realidade de outras pessoas é o maior sonho de qualquer manipulador. Eles querem que você substitua o seu julgamento pelo deles, e as chances de isso acontecer aumentam exponencialmente quando você questiona sua própria realidade. É por isso que as técnicas de manipulação de controle mental, como lavagem cerebral e iluminação a gás, são as mais perigosas. Existem muitas razões pelas quais um manipulador quereria confundir. Um parceiro abusivo iria querer que você parasse de procurar ajuda.
Então eles iriam querer que você acreditasse que está enlouquecendo e que o abuso não está realmente acontecendo, ou que ninguém lhe oferecerá o amor e a proteção que você espera. Vírgula. Então você deve parar de procurá-lo. Quando os psicopatas atacam os outros, eles tendem a fazê-lo intencionalmente. Eles estão deliberadamente tentando prejudicar a saúde mental de suas vítimas porque sabem que quando você está mentalmente fraco, eles podem controlá-lo. Eles não têm consciência. Então não se importam se causarem danos irreversíveis. Os narcisistas, por outro lado, tendem a iluminar os outros ou confundir a sua realidade involuntariamente. Isso ocorre porque os próprios narcisistas estão delirando. Eles têm delírios de grandeza e pensam que têm o direito de dominar você. Eles confundirão a sua realidade porque querem impor suas próprias percepções a você, para que suas ilusões de grandeza possam se tornar a sua realidade. Os valentões e os sádicos vão querer confundir a sua realidade porque querem que ela seja sombria. A intenção deles é fazer com que você tenha uma visão pessimista, assim como eles. Capítulo 7. Traços comportamentais das vítimas favoritas dos manipuladores. Existem certas características e traços comportamentais que tornam as pessoas mais vulneráveis à manipulação. E as pessoas com traços de psicologia obscura sabem disso muito bem. Eles tendem a procurar vítimas que tenham essas características comportamentais específicas porque são essencialmente alvos fáceis. Vamos discutir 6 características das vítimas favoritas dos manipuladores. Insegurança e fragilidade emocional. Os manipuladores gostam de ter como alvo vítimas que são emocionalmente inseguras ou emocionalmente frágeis. Infelizmente para essas vítimas, tais características são muito fáceis de identificar, mesmo em estranhos, por isso é fácil para manipuladores experientes encontrá-las. Pessoas emocionalmente inseguras tendem a ser muito defensivas quando são atacadas ou sob pressão, o que as torna fáceis de detectar em situações sociais. Mesmo depois de apenas algumas interações, um manipulador pode avaliar com certo grau de precisão o quão insegura uma pessoa é. Eles tentarão provocar seus alvos potenciais de maneira sutil e depois esperarão para ver como os alvos reagem. Se forem excessivamente defensivos, os manipuladores interpretarão isso como um sinal de insegurança e intensificarão os seus ataques manipuladores. Os manipuladores também podem dizer se um alvo está emocionalmente inseguro se redirecionar acusações ou comentários negativos. Eles encontrarão uma maneira de colocá-lo em uma situação difícil e, se você tentar revidar, ou dar desculpas em vez de enfrentar a situação de frente, o manipulador poderá concluir que você é inseguro e, portanto, um alvo fácil. Pessoas que sofrem de ansiedade social também tendem a ter insegurança emocional, e os manipuladores estão cientes desse fato. Em reuniões sociais, eles podem facilmente identificar indivíduos que sofrem de ansiedade social e, em seguida, direcioná-los para manipulação. Os pick-up artists são capazes de identificar as meninas que parecem desconfortáveis em situações sociais pela maneira como se comportam. A ansiedade social é difícil de esconder, especialmente para manipuladores que têm experiência em explorar a vulnerabilidade emocional. A fragilidade emocional é diferente da insegurança emocional. Pessoas emocionalmente inseguras tendem a demonstrar isso o tempo todo, enquanto pessoas emocionalmente frágeis parecem normais, mas desmoronam emocionalmente a menor provocação. Os manipuladores gostam de atingir pessoas emocionalmente frágeis porque é muito fácil provocar uma reação nelas. Assim que um manipulador descobrir que você é emocionalmente frágil, ele aproveitará a mudança para manipulá-lo, porque sabe que seria bastante fácil. A fragilidade emocional pode ser temporária. Por isso, as pessoas com essas características são frequentemente alvo de manipuladores oportunistas. Uma pessoa pode estar emocionalmente estável na maior parte do tempo, mas pode sentir fragilidade emocional quando está passando por um rompimento, quando está de luto ou quando está lidando com uma situação que é emocionalmente desgastante. Os manipuladores mais diabólicos podem ganhar sua confiança, ganhar tempo e esperar que você fique emocionalmente frágil. Alternativamente, eles podem usar métodos dissimulados para induzir fragilidade emocional na pessoa que visam.
Pessoas sensíveis. Pessoas altamente sensíveis são aqueles indivíduos que processam informações em um nível mais profundo e estão mais conscientes das sutilezas da dinâmica social. Eles têm muitos atributos positivos porque tendem a ser muito atenciosos com os outros e cuidam de seus passos para evitar causar qualquer dano às pessoas, seja direta ou indiretamente. Essas pessoas tendem a não gostar de qualquer forma de violência ou ocorrências desastrosas ou mesmo com representações de cenas sangrentas em filmes. Pessoas sensíveis também tendem a ficar emocionalmente exaustas ao absorver os sentimentos de outras pessoas. Quando entram em uma sala, eles têm a capacidade imediata de detectar o humor de outras pessoas, porque são naturalmente hábeis em identificar e interpretar sinais de linguagem corporal, expressões faciais e variações tonais de outras pessoas. Os manipuladores gostam de atingir pessoas sensíveis porque são fáceis de manipular. Se você é sensível a certas coisas, os manipuladores podem usá-las contra você. Eles fingirão certas emoções para atrair pessoas sensíveis, para que possam explorá-las. Pessoas sensíveis também tendem a se assustar facilmente. Eles têm um reflexo de susto aumentado, o que significa que são mais propensos a mostrar sinais claros de medo ou nervosismo em situações potencialmente ameaçadoras. Por exemplo, é mais provável que pessoas sensíveis saltem quando alguém se aproxima delas, mesmo antes de determinarem se correm algum perigo real. Se você é uma pessoa sensível, essa característica pode ser muito difícil de esconder, e pessoas mal intencionadas serão capazes de perceber isso a quilômetros de distância. Pessoas sensíveis também tendem a ser retraídas. Eles são em sua maioria introvertidos e gostam de ficar isolados porque o estímulo social pode ser emocionalmente desgastante para eles. Os manipuladores que buscam controlar os outros têm maior probabilidade de atingir pessoas introvertidas porque essa característica facilita o isolamento de vítimas em potencial. Os manipuladores também podem identificar pessoas sensíveis ouvindo como elas falam. Pessoas sensíveis tendem a ser muito corretas. Eles nunca usam linguagem vulgar e tendem a ser muito politicamente corretos porque tentam evitar ofender alguém. Eles também tendem a ser educados e dizem por favor e obrigado com mais frequência do que outros. Os manipuladores perseguem essas pessoas porque sabem que são educados demais para dispensá-las imediatamente. Pessoas sensíveis serão indulgentes com qualquer um porque não querem ser rudes. E isso dá às pessoas maliciosas uma maneira de entrar. Pessoas enfáticas são geralmente semelhantes a pessoas altamente sensíveis, exceto que estão mais sintonizadas com os sentimentos dos outros e com a energia do mundo ao seu redor. Eles tendem a internalizar o sofrimento dos outros a ponto de se tornarem seus. Na verdade, para alguns deles, pode ser difícil distinguir o desconforto de alguém do seu próprio desconforto. Pessoas enfáticas são os melhores parceiros porque sentem tudo o que você sente. No entanto, isto torna-os particularmente fáceis de manipular, razão pela qual pessoas mal-intencionadas gostam de atacá-los. Pessoas mal-intencionadas podem fingir certas emoções e transmiti-las a pessoas enfáticas, que as sentirão como se fossem reais. Isso os abre para a exploração. Pessoas enfáticas são os alvos favoritos dos vigaristas psicopatas porque sentem profundamente pelos outros. Um vigarista pode inventar histórias sobre dificuldades financeiras e roubar muito dinheiro de pessoas enfáticas. O problema de ser enfático é que, por ter emoções tão fortes, você facilmente descarta suas próprias dúvidas sobre as pessoas. Porque preferiria oferecer ajuda a uma pessoa que acaba por ser um covil do que negar ajuda a uma pessoa que acaba por ser um covil. Falando a verdade, pessoas enfáticas têm um grande coração e tendem a ser extremamente generosas, muitas vezes em seu próprio prejuízo. Eles são altamente caridosos e se sentem culpados quando outras pessoas ao seu redor sofrem, mesmo que não seja culpa deles e não possam fazer nada a respeito. Pessoas mal intencionadas têm muita facilidade em levá-las a sentimentos de culpa. Eles são o tipo de pessoa que desembolsaria de bom grado as economias de sua vida para ajudar seus amigos a se livrarem das dívidas, mesmo que isso significasse que eles estariam arruinados financeiramente. Pessoas mal intencionadas gostam de se relacionar com pessoas enfáticas porque é fácil tirar vantagem delas.
Pessoas enfáticas tentam evitar entrar em relacionamentos íntimos porque sabem que é fácil para elas se envolverem em tais relacionamentos e perderem suas identidades no processo. No entanto, os manipuladores irão persegui-los obstinadamente porque sabem que, uma vez conseguido, podem culpar a pessoa enfática e fazê-la fazer o que quiserem. Medo da solidão. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas. Mas esse medo é mais acentuado numa pequena percentagem da população. Este tipo de medo pode ser verdadeiramente paralisante para aqueles que o vivenciam e pode expô-los à exploração por pessoas mal intencionadas. Por exemplo, há muitas pessoas que permanecem em relacionamentos disfuncionais porque têm medo de nunca encontrar outra pessoa que as ame se romperem com um parceiro abusivo. Os manipuladores podem identificar esse medo em uma vítima e muitas vezes fazem tudo o que podem para alimentá-lo ainda mais e garantir que a pessoa seja paralisada por ele. Pessoas que têm medo de ficar sozinhas podem tolerar ou até racionalizar qualquer tipo de abuso. O medo de ficar sozinho pode ser fácil de detectar em uma vítima em potencial. Pessoas com esse tipo de medo tendem a exalar algum nível de desespero no início dos relacionamentos e, às vezes, podem parecer pegajosas. Embora as pessoas comuns possam pensar que ser pegajoso é uma bandeira vermelha, as pessoas manipuladoras verão isso como uma oportunidade de explorar alguém. Se você estiver apegado a eles, eles usarão técnicas de manipulação para torná-lo ainda mais dependente deles. Eles podem negar amor e carinho, por exemplo, usando o tratamento do silêncio, para fazer a vítima temer que esteja prestes a ser abandonada, de modo que hajam por desespero e cedam mais controle ao manipulador. O medo de ficar sozinho é, em grande parte, uma construção social e afeta desproporcionalmente mais as mulheres do que os homens. Durante gerações, a nossa sociedade ensinou às mulheres que o seu objetivo na vida é casar e ter filhos. Por isso, mesmo as mulheres mais progressistas que rejeitam esta construção social ainda são atormentadas por pressões sociais para aderirem a esses velhos padrões. Dito isto, o facto é que os homens também tendem a ter medo de ficar sozinhos. Pessoas com problemas de abandono desde a infância tendem a experimentar um grau mais elevado de medo da solidão. Existem também aquelas pessoas que podem não necessariamente temer a solidão em geral, mas têm medo de se separarem das pessoas importantes em suas vidas. Por exemplo, muitas pessoas acabam mantendo relacionamentos abusivos ou disfuncionais porque têm medo de se separar dos filhos. Medo de desapontar os outros. Todos nós sentimos um certo sentido de obrigação para com as pessoas nas nossas vidas. Mas há algumas pessoas que têm muito medo de desapontar os outros. Esse tipo de medo é semelhante ao medo do constrangimento e ao medo da rejeição, porque significa que a pessoa dá muita importância à forma como os outros a percebem. O medo de decepcionar os outros pode ocorrer naturalmente e pode até ser útil em algumas situações. Os pais que têm medo de desapontar as suas famílias trabalharão mais arduamente para sustentá-las. E as crianças que têm medo de desapontar os seus pais estudarão mais na escola. Neste caso, o medo é realmente construtivo. No entanto, torna-se prejudicial quando é dirigido às pessoas erradas ou quando o obriga a comprometer o seu próprio conforto e felicidade. Quando os manipuladores descobrirem que você tem medo de decepcionar os outros, eles tentarão colocá-lo em uma posição em que você sinta que deve algo a eles. Eles farão certos favores para você e depois o manipularão fazendo-o acreditar que você tem um senso de obrigação para com eles. Eles então farão com que você cumpra qualquer solicitação sempre que quiserem algo de você. Transtornos de personalidade dependente e dependência emocional. O transtorno de personalidade dependente refere-se a um transtorno real caracterizado por uma pessoa ter uma necessidade excessiva e até generalizada de ser cuidada. Essa necessidade muitas vezes leva a pessoa a ser submissa às pessoas em sua vida e a ser pegajosa e com medo da separação. Pessoas com esse transtorno agem de maneira a estimular o cuidado. Eles tendem a praticar o que é chamado de desamparo aprendido. É aqui que agem com a convicção de que são incapazes de fazer certas coisas por si próprios e de que precisam da ajuda de outras pessoas. Essas pessoas têm dificuldade em tomar decisões. Mesmo quando lidam com coisas simples como escolher que roupa vestir. Eles precisam de garantias e conselhos constantes e permitem que outros assumam a liderança em suas próprias vidas.
Esses são os tipos de pessoas que voltam para a casa dos pais quando adultos ou tratam seus cônjuges e parceiros como se fossem seus pais. Os manipuladores gostam de atingir pessoas com transtornos de personalidade dependentes porque são muito fáceis de controlar e dominar. Essas pessoas cederam voluntariamente o controle sobre suas vidas a outras pessoas, de modo que, quando os manipuladores batem à porta, não enfrentam muita resistência. Os manipuladores começam dando-lhes uma falsa sensação de segurança. Mas depois de conquistarem sua confiança, eles mudam de marcha e começam a impor-lhes sua vontade. A dependência emocional é um tanto semelhante ao transtorno de personalidade dependente, mas não atinge o nível de significância clínica. Isso decorre da baixa autoestima e geralmente é resultado de problemas de abandono na infância. Pessoas com dependência emocional desempenharão o papel de submissão nos relacionamentos por medo de perder o parceiro. Eles tendem a ser muito agradáveis porque querem agradar as pessoas em suas vidas. Essas pessoas são fáceis de manipular e pessoas mal intencionadas podem facilmente dominá-las. Capítulo 8. O papel da defesa para evitar ser vítima de manipuladores. Você deve construir suas defesas de modo que esteja preparado para quaisquer estratégias de manipulação que eles possam tentar usar contra você. A melhor maneira de construir suas defesas é tomar medidas para melhorar sua autoestima e sua força de vontade. No entanto, como medida de cautela, você deve ter muito cuidado ao construir suas defesas, porque não deseja criar restrições que o impeçam de viver uma vida plena. Por exemplo, ao tentar se proteger contra a manipulação, você não consegue agir por medo. Você não pode se esconder do mundo apenas para evitar cenários em que alguém possa querer tirar vantagem de você. Lembre-se de que o mundo está cheio de pessoas com traços de personalidade sombrios que podem abrigar intenções maliciosas. Portanto, agir com medo não o protegerá de ninguém. Na verdade, isso apenas tornará você mais um alvo. Ao construir suas defesas, certifique-se de começar com a premissa de que você está disposto a enfrentar os manipuladores de frente e nunca fugirá ou recuará. Se você agir por medo, você perde por padrão. Os passos para aumentar a autoestima. Para ajudá-lo a construir suas defesas. Discutiremos os 8 passos que você deve seguir para aumentar sua autoestima e, por extensão, aumentar sua força de vontade. Aceitação. Aceitação significa concordar com a realidade de uma determinada situação. Trata-se de reconhecer que determinada condição ou processo é o que é, mesmo que seja caracterizado por altos níveis de desconforto e negatividade. Trata-se de submeter-se conscientemente ao fato de que algo não pode ser mudado e que sua realidade não está sujeita à interpretação. Trata-se de fazer as pazes com a situação em que você se encontra. Aceitação é o oposto de negação. Mesmo os mais racionais entre nós tendem a negar muitas coisas em suas vidas, que são fatos estabelecidos no sentido real. A negação pode ser um mecanismo de enfrentamento, que pode evitar que sejamos oprimidos pela realidade de uma determinada situação. No entanto, a negação faz-nos mais mal do que bem, porque, a menos que possamos aceitar algo, não poderemos mudá-lo e ficaremos presos à procura de interpretações e explicações alternativas para as nossas circunstâncias prevalecentes. Sem aceitação, a porta permanece aberta para que pessoas malintencionadas nos explorem. Tomemos o exemplo de um paciente que é informado de que está com uma doença terminal. Após buscar a opinião de diversos profissionais médicos e obter o mesmo diagnóstico, o paciente ainda tem a opção de aceitar ou negar a situação. Quem aceitar fará as pazes e tentará aproveitar ao máximo o pouco tempo que tem. Aquele que permanece na negação se tornará suscetível a trapaceiros que podem oferecer curas alternativas. E poderá acabar perdendo todas as suas economias pagando essas pessoas, de modo que, no final, deixará sua família sem nada. Este é um exemplo extremo, mas ilustra perfeitamente porque a aceitação é importante para evitar a manipulação, mesmo que a realidade possa parecer demasiado dolorosa para aceitar. A forma mais crucial de aceitação é a autoaceitação. Refere-se ao estado de estar satisfeito consigo mesmo, do jeito que você está atualmente. A autoaceitação é uma espécie de pacto que você faz consigo mesmo para validar, apoiar e valorizar quem você é, em vez de se criticar constantemente e desejar ser outra pessoa.
A maioria das pessoas tem dificuldade em se aceitar como são. Todos nós estamos em constante busca pelo autoaperfeiçoamento. Queremos ter mais sucesso, ser mais ricos, ser mais atraentes ou ser vistos de forma mais positiva pelos outros. Mesmo os mais talentosos entre nós têm problemas de autoaceitação. De muitas maneiras, o desejo de ser uma versão melhor de si mesmo pode ser visto como algo positivo. Pode ajudá-lo a estudar mais na escola, a trabalhar mais para conseguir uma promoção no trabalho ou a se exercitar mais para ficar em forma. Porém, o problema é que sempre há espaço para melhorias. Portanto, não importa o quão alto você suba, a insatisfação sempre estará presente e o tornará vulnerável à manipulação por parte de pessoas que querem tirar vantagem dos seus desejos. Para se defender contra a manipulação, você tem que aceitar a sua realidade e aceitar a si mesmo. As pessoas tendem a pensar que, se aceitarem a si mesmas, não tentarão melhorar, e isso não poderia estar mais longe da verdade. Aceitar-se significa assumir suas falhas e isso lhe dá controle sobre sua vida. Com a autoaceitação, as tentativas de autoaperfeiçoamento viriam de dentro. Então, quando você decidir mudar, estará fazendo isso por si mesmo e não por mais ninguém. Aumentar a sua consciência significa ter um nível mais elevado de alerta quando se trata de compreender o que está acontecendo no seu ambiente. Significa prestar muita atenção ao que está ao seu redor e à maneira como as pessoas se comportam ao seu redor. Quanto maior o seu nível de consciência, melhor você será na adaptação ao ambiente e na compreensão das motivações das pessoas com quem interage. Quando você se tornar mais consciente, será capaz de perceber rapidamente quando as pessoas tentarem manipulá-lo. Muitos de nós tendemos a ficar preocupados com nossos próprios pensamentos e quase nunca percebemos os sinais das pessoas com quem interagimos. Tendemos a viver a vida no piloto automático, por isso, quando outras pessoas tentam assumir o controle sobre nossas vidas, só percebemos quando é tarde demais. Se você aumentar sua consciência, estará equipado com as habilidades necessárias para identificar todos os sinais de alerta e será capaz de deter a maioria dos manipuladores antes que eles possam causar algum dano real. O primeiro passo para aumentar sua consciência é aprender sobre as tendências das pessoas manipuladoras. Ler este livro coloca você à frente da curva. Agora você sabe o suficiente para ser capaz de identificar pessoas com motivos ruins. Mas deve entender que os piores tipos de manipuladores são muito bons em esconder seus motivos. Então você precisa continuar trabalhando para aumentar sua consciência. Para estar verdadeiramente ciente das pessoas manipuladoras, é necessário abordar todas as interações com alguns níveis de ceticismo. Não estamos dizendo para você se transformar em uma pessoa paranoica que não deixa ninguém entrar. Estamos apenas dizendo que você deve examinar mais profundamente cada pessoa com quem interage. Tente estudar seus linguagem corporal e suas palavras. E tente ver se eles estão tentando esconder alguma coisa. Além de aumentar sua consciência, você também precisa aumentar sua autoconsciência. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. Mas são conceitos totalmente diferentes. Autoconsciência é compreender a si mesmo. Trata-se de ter um conceito claro de sua própria personalidade. Você precisa se examinar e descobrir quais são seus pontos fortes e fracos, quais são seus valores e motivações e que tipo de pensamentos e emoções você provavelmente terá em situações específicas. A autoconsciência ajuda você a entender quem você é e como as outras pessoas o percebem. A autoconsciência funciona como uma defesa contra a manipulação porque quando você sabe quem você realmente é, fica mais difícil para alguém alterar seus pensamentos e percepções. Se você tem valores fortes e bem articulados, será mais difícil para um manipulador fazer com que você abandone esses valores. Pessoas que gostam de autoconsciência têm maior probabilidade de sofrer iluminação a gás ou de serem submetidas a outras formas de controle mental. Se você terminar um relacionamento com uma pessoa manipuladora, a autoconsciência pode ajudá-lo a manter sua identidade. Os manipuladores tentarão lhe dizer o que pensar e como se comportar. Mas se você tiver autoconsciência, experimentará dissonância cognitiva e seu cérebro resistirá a qualquer tentativa de manipulação. Desapegue-se com amor. Desapegar-se com amor é uma defesa contra a manipulação que é mais comumente usada por pessoas que têm entes queridos que sofrem de problemas de abuso de substâncias.
Embora tenha sido concebido para ajudar as pessoas a lidar com viciados, também pode funcionar quando se lida com manipuladores. Desapegar-se com amor é mostrar amor e compaixão pelos outros sem assumir a responsabilidade por suas ações. Por exemplo, se você tem um membro da família que é viciado em drogas, a maneira como funciona é tentar apoiá-lo e incentivá-lo a ficar limpo. Mas deixá-lo tomar suas próprias decisões e deixá-lo sofrer as consequências de suas ações. Se o viciado não volta para casa, você não perde tempo procurando nos bairros decadentes da cidade. Fica em casa e faz coisas que te beneficiam e te fazem feliz. O objetivo do desapego com amor é parar de tentar controlar a vida das outras pessoas, mesmo que você esteja fazendo isso para o bem delas. A ideia é que você aceite que as pessoas são diferentes de você e que têm livre arbítrio. Desapegar-se do amor pode defendê-lo da manipulação de várias maneiras. Existem manipuladores que querem explorar você, responsabilizando-o por eles. Mencionamos várias vezes no livro que algumas pessoas mal intencionadas assumirão uma posição submissa em um relacionamento porque querem que o mundo gire em torno delas. Eles querem que você lhes dê toda a sua atenção. É assim que eles controlam você. Ao se desapegar com amor, você aprenderá a parar de resolver os problemas de todos. Portanto, quando o manipulador tentar bancar a vítima para ganhar sua simpatia, você continuará fazendo o que for do seu interesse e dirá a ele para assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Alguns manipuladores podem adquirir hábitos autodestrutivos porque querem dominá-lo, fazendo com que você os limpe. Quando eles fizerem isso, você poderá se desapegar com amor, deixando-os seguir os caminhos que trilharam, não importa aonde os levem. Se eles estiverem causando danos a você, você pode fugir deles, mas deixe a porta aberta. Se eles encontrarem o caminho certo no futuro e recuperarem o controle sobre suas próprias vidas, você poderá deixá-los entrar novamente. Você tem que deixar bem claro, por meio de suas palavras e ações, que permitirá que eles dirijam suas próprias vidas e não assumirá nenhuma responsabilidade por eles. Desapegar-se com amor significa aceitar os outros como eles são e respeitá-los o suficiente para deixá-los encarregados de mudar suas próprias vidas. Quando você se sente responsável por alguém e ele faz uma escolha que prejudica vocês dois, muitas vezes você reagirá com medo, raiva ou ansiedade. Para se desapegar com amor, você precisa aprender a se livrar dessas emoções negativas. Os manipuladores contam com o fato de que você reagirá de forma previsível às suas maquinações. Mas quando você se desapega com amor, aprende a se acalmar e a pensar no seu papel na vida da outra pessoa antes de realizar qualquer tipo de ação. Isso evitará que você caia nas armadilhas que os manipuladores prepararão para você. Desapegar-se com amor aumenta sua autoestima porque permite que você coloque suas próprias necessidades à frente das pessoas que tentam manipulá-lo. Construir autoestima. Você pode se defender contra a manipulação construindo sua autoestima à moda antiga, usando técnicas de autoajuda. As pessoas tendem a desconsiderar as técnicas clássicas de autoajuda, mas elas realmente funcionam. Eles não resolverão todos os seus problemas, mas farão você se sentir digno o suficiente e lhe darão forças para resistir a muitas formas de manipulação. A técnica de autoajuda mais antiga do livro é tentar ser mais gentil consigo mesmo. Isso geralmente envolve ser gentil consigo mesmo e ser seu próprio líder de torcida. Também envolveu desafiar os pensamentos e suposições negativas que você faz todos os dias. Também envolvia tratar a si mesmo como trataria um amigo próximo. Se o seu amigo tivesse certos medos e dúvidas e lhe pedisse conselhos, você tentaria dizer-lhe a verdade, mas não seria duro com ele. Da mesma forma, você deve abraçar a sua realidade, mesmo que seja desconfortável, mas não deve se culpar, mesmo que tenha cometido erros. Mesmo quando as coisas estão sombrias, você deve tentar se animar. Todos nós temos que tirar forças de algum lugar. Isso significa que se você não tentar construir sua própria autoestima, procurará fontes externas de força e motivação. Mas o problema é que as pessoas têm seus próprios interesses e agendas, e seu bem-estar nem sempre é garantido. Sua maior prioridade. Quando você busca força em fontes externas, você se abre para a manipulação.
Você também pode aumentar sua autoestima evitando se comparar com outras pessoas. Os manipuladores são muito bons em atacar seus desejos. Quando você deseja as coisas que outras pessoas têm, os manipuladores veem isso como uma oportunidade de obter controle sobre você. A maioria das pessoas que acabam sendo enganadas geralmente são atraídas porque estão cegas por seus desejos e querem o que outras pessoas têm. Para construir sua autoestima, você tem que fazer suas próprias coisas. Você deve perseguir seus próprios interesses e criar seus próprios objetivos. Nunca viva sua vida comparando-a com a de outra pessoa. Essa é uma maneira infalível de destruir sua autoestima, introduzir emoções negativas em sua vida e abrir a porta para todos os tipos de personagens predatórios. Você também pode aumentar sua autoestima tomando cuidado com o tipo de companhia que mantém. Cerque-se de pessoas positivas que o fazem feliz e tente ficar longe do tipo de pessoa que é constantemente negativa ou que o enerva. Você também pode aumentar sua autoestima praticando mais exercícios. Estudos mostram que quando nos exercitamos ficamos mais motivados, mais confiantes e nos sentimos mais no controle de nossas vidas. Malhar faz com que nosso corpo libere hormônios do bem-estar, o que pode ajudar a aumentar nossa autoestima. Alterar reações para se defender contra a manipulação? Há uma coisa importante que você precisa compreender. A única pessoa que você pode controlar é você. Você não tem absolutamente nenhum controle sobre o que as outras pessoas podem dizer ou como elas podem agir. Sua reação é a única coisa que está sob seu controle. Mesmo que você seja uma vítima e alguém limite consideravelmente suas escolhas, no final das contas, o poder de escolher como agir ou reagir ainda está sob seu controle. Pense em todos os ícones dos direitos civis que você aprendeu na escola. Todas essas pessoas foram vitimizadas de uma forma ou de outra, mas saíram vitoriosas devido à forma como escolheram reagir a essa vitimização. Portanto, para se defender,